Olá, queridos amigos aqui do nosso TikTok do jejum. Então, essa madrugada tá bem gostosa, né? Tô até de coquezinho, porque vocês sempre me verão assim aqui nesse lugar. Nós estávamos há 10 anos em Anápolis, mas fomos transferidos para aqui, para o Rio Grande do Norte, para a cidade de Parnamirim. E aqui o clima é bem quente, mas hoje até que está mais ou menos. E eu queria falar sobre o estudo bíblico sobre oração que nós temos, que é o poder da oração. E a gente vai ver alguns tipos de oração em Atos capítulo 12, versículo 5, em Lucas capítulo 11, versículo 1, em Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13, e em diversas outras passagens bíblicas que nós podemos acompanhar. A definição de oração é a expressão mais íntima da vida cristã, o ponto alto de toda experiência religiosa genuinamente espiritual. Então, por que a oração ela permanece tão negligenciada, né? A gente vê muitas vezes que a gente chega nos lugares e inicia o culto e a oração é aquele minutinho breve, não tem mais joelhos dobrados, mas a gente já chegou em outros lugares também, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, a gente chega nas igrejas e o povo está lá de joelhos dobrados. É muito importante a gente saber que não é em todo lugar ou em todas as igrejas que a oração tem sido negligenciada, né? Para não dizer ignorada. Mas a gente sabe que ainda existem pessoas que estão muito ligadas com a oração. Segundo o dicionário, a oração é uma súplica religiosa, ou seja, uma reza, uma prece, um rogo, qualquer tipo de coisa que eles denominam, né? Mas para nós cristãos, a oração ela é uma súplica dirigida a Deus. E por isso, nós estamos sempre incomodando o nosso Deus, porque nós precisamos sempre do nosso Deus para nos ajudar. Nós temos aqui inúmeros aspectos da oração, como adoração, comunicação, confissão, contrição, rogo, intercessão, meditação, petição, orando no Espírito, submissão, súplica, ação de graça, dores, veneração, confiança, determinação, oração contrária, que também existe, viu, gente? Oração de clamor e oração de perdão. Então, nós temos esses inúmeros aspectos da oração. Nós vamos ver um após um, e se não der tempo de fazer todos hoje, nós estaremos dando continuidade nesse estudo. Por exemplo, se nós falarmos sobre a adoração, que é uma adoração? A adoração é exaltar a grandeza de Deus. Um crente que anseia por uma vida de oração mais rica deve começar a adorar a Deus listando os seus atributos, ou seja, Ele é eterno, imutável, juiz, justo, longânimo, misericordioso, onipotente, onipresente, onisciente, pessoal, santo, soberano. Então, o nosso Deus é tudo isso. E quando a gente vai fazer uma oração de adoração, a gente deve começar exaltando esses atributos de Deus, porque se não fosse tudo isso aqui, nós nem estaríamos aqui, porque o nosso Deus, Ele não muda, ainda que nós venhamos a mudar. O nosso Deus continua o mesmo, e Ele é juiz, Ele julga as nossas causas, Ele é justo, Ele age com justiça sobre a nossa vida, Ele é longânimo, ou seja, a gente erra tanto, transgride as suas leis, os seus mandamentos, e Ele nos dá tempo para que nós nos arrependamos, ou seja, essa longanimidade de Deus é que nos faz chegar ao arrependimento no momento que a gente acha que tem que ser, né? Por quê? Porque Deus ele não age imediatamente sobre os nossos pecados. Então, essa longanimidade não é longanimidade, é longanimidade, tá, gente? Tem gente que vai
Irmão, isso aqui é a longanimidade de Deus. Não, não é longanimidade, é longanimidade, de longânimo, tá? Então, ele é misericordioso, né? Porque quando a gente transgride a lei dele, aí nós nos arrependemos e ele é misericordioso, ele não nos castiga. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, a gente sabe disso, que Deus tudo vê, né? Ele é pessoal, ele está presente na sua vida, dentro do seu coração, você é templo do seu Espírito Santo. Ele é soberano, criador dos céus e da terra, ele está acima de tudo, não há outro nome igual ao nome do nosso Deus. Então, são muitos aspectos, porque o nosso Deus, ele é sempre e será eternamente Deus. É por isso que nós o exaltamos, é por isso que nós adoramos o nome dele. Se nós abrimos a nossa Bíblia em Êxodo, capítulo 4, versículo 31, nós teremos aqui a palavra de Deus falando: e o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Olha só que maravilha, né? Quando Moisés regressa do Egito, ele fala ao povo, e o povo adora o Senhor, porque soube que o Senhor havia visitado os seus filhos. E eles prostraram-se e adoraram o Senhor. Sempre o povo de Israel teve esses deslizes, né, que a gente pode dizer, em adorar a Deus e adorar outros deuses, se misturar a outros deuses. Porém, quando eles se arrependiam, o Deus do perdão sempre os perdoava e sempre se voltava novamente para eles. Sempre que os reis os oprimiam, o Senhor levantava um juiz e trazia 20 anos de paz, 40 anos de paz. Depois o povo se voltava novamente para outros deuses, para misturar-se, abandonavam o Senhor, como bem a gente se lembra quando Moisés esteve os 40 dias e 40 noites lá no monte, né? Aí eles fizeram um bezerro de ouro. E olha que o seu irmão Arão, né, estava ali, Miriam, todo esse povo que havia contemplado tanta coisa no Egito, né? E aí eles acabaram se voltando a adorar outros deuses, fizeram um bezerro de ouro. E quando Moisés desceu do monte, que Moisés viu aquilo, ele quebrou as tábuas dos 10 mandamentos. Porque Moisés ficou irado com aquele povo. Gente do céu, é muita coisa. Nós temos outras referências aqui. Se a gente ler aqui em João capítulo 4, versículo 24, né? A gente vai encontrar aqui Jesus lá com a mulher samaritana. Aí, vocês conhecem já a história, né? Mas no capítulo 4, versículo 20, no versículo 24, ele fala assim, que aqui no 19 fala que a verdadeira adoração, sobre a verdadeira adoração, e o versículo 24 fala assim: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, você deve adorar a Deus, não importa onde você estiver, que você adore em espírito. Porque vai chegar o tempo que não haverá lugar para adorar o Senhor e os seus adoradores terão que adorar em espírito e em verdade. Uma vez eu fiz um propósito, eu e meu esposo, de a gente orar de 3 em 3 horas. 3 da manhã, 6 da manhã, 9 da manhã, 12 da manhã, 15 da tarde, 18, 15, 16 a 18, né? Aí 19, 20, 21 e 21 horas, aí depois meia-noite. Então um dia a gente estava no mercado e agora bateu a hora e o que a gente vai fazer? Vamos lá para fora, encostamos no muro do mercado e começamos a orar ali mesmo. Então não importa que você adore o nome do Senhor, porque o Senhor é digno de toda adoração, de toda honra, de todo louvor. E depois a gente continua o próximo tópico. Deus abençoe.